A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 10. O líder diante da chegada da morte. Na lição número 10 deste trimestre, nós temos como título A Consciência da Chegada da Morte. Como texto áureo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Meus caros professores e alunos, nesta lição, o professor pode destacar alguns pontos relevantes na carta de Paulo, depois que escreveu a Timóteo na sua segunda carta, acerca da corrupção que haveria de dominar o mundo. Nos últimos dias, diz ele, não é? Paulo chama a atenção do seu discípulo amado para alguns aspectos preocupantes da realidade que viria sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, não só em Éfeso, na Ásia Menor, mas em todo o mundo, como se depreende do seu ensino pastoral. Em primeiro lugar, o apóstolo usa uma expressão forte que poderia assustar Timóteo pela veemência da recomendação do mestre ao jovem obreiro, mas Timóteo já conhecia o linguajar de Paulo. Ele diz: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Timóteo deveria transmitir a mensagem da sã doutrina de modo insistente, quer os ouvintes aceitassem ou não a palavra que lhes era enviada. A experiência fundada na palavra de Deus mostra que quando a mensagem é de Deus, o pregador deve falar não o que o povo gosta de ouvir, mas o que Deus quer falar para o povo. O verbo conjurar, no primeiro versículo, tem o sentido de rogar, suplicar e não de tramar, maquinar, como ocorre nas conjurações políticas. Paulo expressava seus sentimentos de modo dramático, para que Timóteo levasse em consideração até as últimas consequências a nobilíssima missão que lhe era confiada, para que pregasse a palavra de Deus de modo insistente, em caráter de urgência. Dizia ele, a tempo e fora de tempo, tendo em vista o que haveria de ocorrer, conforme o sentir profético do apóstolo. E sua forte recomendação deveria ser aceita diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Numa perspectiva escatológica, ele disse que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Talvez seja o trecho da carta de maior gravidade. E o que estava por vir não era nada desejável, nem comum. Além da corrupção dos últimos tempos, Paulo antevia tempos em que, dentro da própria igreja local, levantar-se-iam homens que seriam usados pelo diabo para rejeitar a sã doutrina e usar sua influência intelectual ou teológica para deturpar a verdade do Evangelho de Cristo. Por isso, ele determina em sua súplica que Timóteo usasse a palavra para redarguir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina. Aqui há um grande ensinamento de ordem prática para a vida ministerial do obreiro, especialmente dos que lideram na igreja local. A exortação não deve ser dada de forma
pesada ou agressiva, como ocorre em muitos púlpitos. A palavra exortar vem do grego parakaleo, que tem o sentido de chamar para fora, para consolar. Daí porque o Espírito Santo é nosso paráclito, nosso consolador. Timóteo deveria ser um obreiro firme na palavra, na exortação, mas com longanimidade. No grego é macrotomia, isto é, com paciência, diante dos que precisavam da mensagem firme e incisiva. Mas ainda, Paulo demonstra nesse texto que a exortação só tem sentido se, além de ser dada com longanimidade, tem que estar fundamentada na doutrina. Exortação não é dar carão, sentar a ripa ou sentar o pau nas ovelhas, como fazem alguns pastores em sua neurastenia descontrolada, o radicalismo exacerbado. Exortar é orientar com segurança, com firmeza, mas com amor, compreensão e longanimidade. Em seguida, Paulo esclarece o motivo da sua veemente recomendação. A premência da recomendação incisiva de Paulo tinha um motivo muito mais sério do que se poderia imaginar. Ele diz a Timóteo, seu filho na fé, e portador da mensagem para a igreja, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, 2 Timóteo 4, 3-4. Era a incumbência mais significativa que Paulo daria a Timóteo, pois estava em análise o futuro e a sobrevivência da fé cristã e da Igreja de Jesus, ameaçada pelos falsos mestres e doutores falsos e hereges, que levariam os crentes a se desviarem da verdade da palavra de Deus, da sã doutrina. É interessante ressaltar no exemplo de Paulo que a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Ao se deter nas últimas linhas da carta, Timóteo deve ter sentido muita admiração pelo velho obreiro. Em lugar de desespero e dor, leu com calma a declaração mais importante de Paulo para aquele momento. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. No texto, que indica antecipadamente e a consciência da proximidade da partida para a eternidade, vemos 3 aspectos a destacar. Primeiro, combati o bom combate. Paulo diz a Timóteo que está chegando ao fim da jornada, como servo de Deus, como apóstolo, fiel testemunha do Senhor, mas como lutador que enfrentava a luta na arena, havia combatido o bom combate, ou seja, o bom combate da fé. Seu combate da fé era em defesa da igreja, lutando pelos irmãos em Cristo. Era a luta contra os opositores que se levantavam contra a sua missão. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, diz Paulo, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. 1 Tessalonicenses 2:2. Todos os apóstolos de Jesus eram homens de combate. Homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo. Referindo-se aos sofrimentos pela igreja de Cristo, ele disse aos Colossenses, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses 1:29. Foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. E aí nós vemos que um segundo ponto na sua declaração final. Acabei a carreira. No original, o texto indica que Paulo se referia à pista de corrida nas competições em Atenas, em Roma ou em outra cidade que conhecia. Nessa carreira, as dificuldades são enormes, porque além de ser uma luta constante, o crente tem que carregar uma cruz de cada dia. Diz a palavra de Deus acerca de Jesus, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Diante dessa realidade, após as experiências vividas em seu ministério,
Paulo mostrou a Timóteo que tinha a certeza de que sua carreira como ministro do Evangelho houvera terminado, mas o fazia com a consciência tranquila, mesmo diante da morte, de que cumprir o seu dever para com Deus e sua igreja. Em terceiro e último lugar, ele diz, guardei a fé. Paulo quis dizer que não apenas lutou o bom combate e concluiu a carreira, mas não o fez de qualquer maneira, ele guardou a fé. Isso quer dizer que ele foi fiel a Deus em todas as circunstâncias de sua vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente. Guardar a fé significa guardar a fidelidade estrita a Cristo e a seus ensinamentos. No Apocalipse, quando Jesus enviou a carta à igreja de Filadélfia, ele ressaltou, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Guardar a fé é a coisa mais preciosa que o cristão pode preservar. E Paulo ensinou de modo eloquente sobre esse cuidado. O crente é aconselhado pela fé. A justiça de Deus é pela fé. O homem é justificado pela fé. O justo vive pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo sabia que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo conclui essa parte da carta a Timóteo falando do seu julgamento perante o tribunal romano e desabafa dizendo que só teve a presença de Lucas, o médico amado, para assisti-lo quando mais precisava dos amigos. Mas ressalta que sentiu a presença de Deus, que não o desamparou. Deus abençoe que o professor possa ressaltar esse aspecto da fé, da convicção, da palavra de Deus, mesmo diante da morte. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante